Aleluia, que presença maravilhosa é essa, presença do Espírito Santo do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, e no capítulo de número 2, João, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga graças a Deus. Estarei lendo, a igreja acompanha por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Fecha os teus olhos, mantenha a tua Bíblia aberta e ora comigo. Pai, queremos te agradecer pela tua presença, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer nesta igreja, nesta noite. Em nome de Jesus, faça a ligação perfeita entre a sua palavra, Deus, a sua igreja e aquele que está pregando. É no nome de Jesus que nós te pedimos e já lhe agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. O tema do culto da família desta noite é reconstruindo a alegria na família. Você pode repetir comigo? Reconstruindo a alegria na família. E eu já queria te perguntar, eu vou dar a minha resposta para a minha família, você vai dar a resposta para a sua família. De 0 a 10. De 0 a 10. Quanto está a alegria na sua família? Quando eu falo de alegria, eu estou falando de satisfação, de prazer, de regozijo, de plenitude, de prazer em estar em família, de ter paz quando a família está reunida. De 0 a 10, responde para você. Para a gente entender o texto que foi lido, eu preciso explicar
como era a tradição do casamento judaico. Como era a tradição do casamento judaico? Talvez você já tenha visto em algum filme, talvez em alguma novela, alguma série. Mas como é que se dava o casamento judaico? Os pais do noivo e da noiva se reuniam e prometiam o menino e a moça em casamento. Muitas vezes, na grande maioria, ainda quando criança. Por que os pais faziam isso? Porque os pais queriam unir propósitos. Os pais não casavam. Na cultura judaica, o jovem não casava com a menina jovem porque ela era bonita ou porque ela tinha alguma característica que chamava muito atenção, ou porque ela tinha alguma habilidade. Não. Os pais eram responsáveis por escolher o noivo e a noiva. Por quê? Porque eles queriam unir propósito, porque eles queriam juntar propósitos. Eu já queria deixar aqui uma deixa para quem está pensando em namorar, para quem já está namorando. O seu namoro tem propósito? Se não tiver, já começa a pensar no propósito. Você começou a namorar porque ela é bonita ou porque ele é bonito? Você começou a namorar porque ele tem uma habilidade A e você tem uma habilidade B? Ou você começou a namorar, está namorando porque vocês estão querendo unir propósitos? Então os pais escolhiam ali, ainda quando eram crianças. Quando eles chegavam à idade que era permitido se casar, então os pais do noivo iam até a casa da noiva, para que fosse ali realizado o compromisso. Como é que funcionava esse compromisso? O noivo pegava um colar, ou um colar com 12 dracmas, e colocava no pescoço da sua noiva. Qual era a função do noivo a partir desse momento? A partir daquele momento, ele tinha que zelar pela sua noiva. A partir daquele momento, ele tinha que dar vida pela sua noiva. A partir daquele momento, ele tinha que proteger a sua noiva. Essa era a função do noivo. Qual era a função da noiva? A função da noiva tinha que se manter pura, íntegra. E aquele colar com 12 dracmas que ela recebeu, servia para que quando ela saísse, ela usava o colar. Em casa ela poderia usar aquele colar no pescoço, mas quando ela fosse para a rua, ela tinha que colocar aquilo na cabeça. Para quê? Para que todos que olhassem para aquela noiva soubesse que ela tem, ou que ela tinha um compromisso, a ponto de que ela não poderia, ela tinha que zelar por aquele colar. Se ela perdesse uma dracma e algum familiar do noivo esbarrasse com ela na rua e olhasse para ela e observasse que estivesse faltando uma dracma, poderia cancelar o casamento, e a partir daquele momento o noivo não teria mais nenhuma responsabilidade sobre aquela noiva. E aí a gente tem a parábola da dracma perdida.
E a gente entende por que aquela mulher ficou tão desesperada quando ela perdeu uma dracma. É porque ela não poderia ir para a rua, ela não poderia sair. Se ela saísse para a rua sem a sua dracma, alguém poderia ver, e aí ela seria humilhada, o pai dela seria humilhado, aquilo para a família seria motivo de humilhação de geração em geração. Todas as pessoas que olhavam aquela noiva andando na rua, ao olhar para a face dela, tinha que ver o compromisso através do brilho na testa dela. A noiva compromissada, ela tem o brilho na testa. Quem olha para você, igreja do Senhor compromissada, tem visto o que na sua testa? Tem visto o brilho do Espírito Santo refletindo na sua vida. Se você está no mercado, alguém olha para você, Felipe, e olha que você tem compromisso. Se você está na escola, está na faculdade, você tem compromisso. Se você está na igreja, está no trabalho, está na fila do banco, quem olha para a noiva tem que ver o compromisso onde quer que a noiva esteja. A noiva tinha a sua parte no compromisso, o noivo tinha a sua parte no compromisso. A partir daquele momento, o noivo tinha um ano para preparar a casa, para preparar a morada, um ano para dar segurança para aquela noiva e para preparar a grande festa. Quando a gente começa a ler aqui no terceiro dia, já está na festa, já está na boda. Por que no terceiro dia? Judeu é muito tradicional. Gênesis vem falando, no primeiro dia Deus fez, no segundo dia, no terceiro dia, é a primeira vez que Deus diz assim, e Deus viu que isso era bom. É no terceiro dia que Deus fala que Deus viu que isso era bom. E para o judeu isso é muito importante. Na nossa cultura, na nossa sociedade, as mulheres gostam de casar em maio. Maio é o mês das noivas para a nossa cultura. Aqui, nessa cultura, eles gostavam do terceiro dia. Por quê? Porque no terceiro dia foi a primeira vez que Deus falou: eis que eu vejo que isto é bom. E a festa estava rolando. Qual era o significado do vinho? A festa, na tradição dos judeus, tinha que durar 7 dias. Por que 7 dias, pastor? Porque tudo que Deus fez foi em 7 dias. E tinha que ter comida e bebida durante esses 7 dias. Não poderia faltar vinho. Uma vez que o vinho faltasse antes do final da festa, a festa deveria ser interrompida. Acabou o vinho, acabou a festa. A ponto, meus irmãos, de ser uma vergonha tão grande para a família, que passava-se as gerações, e as pessoas comentavam: lembra da festa que acabou o vinho no primeiro dia? Lembra da festa que acabou o vinho no segundo dia? Lembra da festa que não terminou, porque acabou o vinho? E é justamente nesse cenário que se encontra Jesus, que se encontra a mãe de Jesus
e que se encontram também os discípulos de Jesus. Em um determinado momento da festa, Maria, uma mulher extremamente espiritual, ela começa a observar que as taças já estão começando a ficar vazias, que o garçom já não está chegando até lá atrás. Maria começa a observar que as pessoas estão começando a ir embora da festa. Todos nós, meus irmãos, precisamos de uma irmã Maria no nosso ciclo de amizade. A festa, pastor Eliseu, era realizada na casa do noivo. Essa festa era realizada na casa que eles iam morar. Todos nós precisamos de ter relacionamento com pessoas, com mulheres, com homens, com as mesmas características da irmã Maria. Por quê? Porque a irmã Maria, ela não é carnal. A irmã Maria, ela é espiritual. Me explica melhor. A irmã Maria está percebendo que antigamente a família vinha toda para a igreja. Agora um dia vem o marido, no outro dia vem a esposa. A irmã Maria está percebendo que aquela família que antigamente era assídua na escola dominical, já não vem mais para a escola dominical. A irmã Maria está percebendo que aquela família, o marido e a esposa já não andam de mão dada. A Maria está percebendo que um ou outro está colocando uma coisinha na internet, jogando, está percebendo que os filhos estão falando palavrão. A irmã Maria tem visão espiritual. A irmã Maria não está preocupada porque o vinho acabou, porque o salgadinho ficou entalado na garganta, não. A irmã Maria não está preocupada que o vinho acabou porque estava muito calor na época e ela estava com sede, não. A irmã Maria está preocupada com essa família, porque o próximo passo depois de acabar o vinho era acabar a festa. Necamaiasté. Se continuar do jeito que está, a próxima coisa é acabar teu casamento. Se continuar do jeito que está, o próximo passo é dividir a família. E aquilo que era para ser festa, aquilo que era para ser alegria, aquilo que era para ser gozo, vai se tornar em tristeza. A irmã Maria espiritual, se é uma pessoa carnal, fala assim: está acabando a alegria na tua casa? Eu não tenho visto vocês no culto. Eu só tenho visto vocês discutindo. Tenho visto teu filho em locais impróprios para quem chama a presença de Jesus. Os negócios lá em casa não tá bom. Eu estou vendo que todo dia que o chefe precisa de alguém para dobrar, é você que escolhe. Já não tem mais prazer em estar em casa, em estar em família. Chega do trabalho, ao invés de ir para casa dar um abraço na família, eu estou vendo que você está indo para o bar. Está tendo mais alegria no bar do que em casa. Está tendo mais alegria no futebol do que em casa. Está tendo mais alegria no trabalho do que em casa. Se é uma pessoa carnal, fala assim, sabe o que você está precisando? Você está precisando de um corte de cabelo novo. Você está precisando pintar o cabelo, você está precisando viajar, sabe, você está precisando dar uma melhorada. Meus irmãos, isso não é errado não. Varoa, pinta o cabelo, varão, faz a tua barba, se arruma bem para sua esposa sim, mas nesse momento aqui,
Nesse momento da festa, a Maria espiritual sabia que só tinha uma solução para aquela família. Qual era a solução, pastor? É a mesma solução que tinha para essa família aqui, é a mesma solução que tem para a tua família. Não adianta mudar de igreja, não adianta comprar carro novo, não adianta passar em faculdade, não adianta passar em concurso público. O que vai mudar da água para o vinho a sua família só pode ser Jesus. Narai temanasteia. Não adianta tratamento paliativo, não adianta tratar só o que está por cima. Aqui a única solução para arrumar esse casamento, para que essa festa não acabasse ali na hora, era a intervenção de Jesus. Maria espiritual, Jesus, entra no circuito. Aí Jesus, se nós estivéssemos nessa festa e perguntassem, se eu estivesse lá e alguém falasse assim: ei pastor, o que está faltando nessa festa? Eu ia falar: está faltando vinho. Se perguntasse para as pessoas que estavam tocando lá na festa, a banda que estava tocando, o que foi que acabou na festa? Todo mundo ia responder: acabou o quê? Acabou o vinho. Mas Maria pediu para Jesus falar o que estava faltando na festa. Aí Jesus falou assim: dá uma olhada nas talhas. Aí você vem aqui para o versículo de número 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra. Para que essas talhas serviam? Para as purificações dos judeus. Se eu e você tivéssemos nessa festa, nós iríamos falar que o que estava faltando nessa festa é vinho. Se eu e você, quando vamos dar um conselho para alguém, às vezes, se a gente não tiver com uma visão espiritual, o que está faltando na tua família? Ah, na minha família está faltando eu passar no concurso, na minha família está faltando a casa própria, na minha família está faltando a minha esposa se arrumar mais, na minha família está faltando o meu esposo se arrumar mais. Só que ela falou foi com Jesus, e Ele sabe de tudo, e Ele deu a solução. Sabe o que está faltando? Sabe o que acabou com vinho, com alegria, com a satisfação, com prazer, com regozijo, com gozo nessa família? Sabe o que foi? Foi a falta de purificação, porque as talhas serviam para purificação, e se as talhas estavam vazias, não tinha mais purificação naquela casa. Está faltando alegria na tua casa? Está faltando prazer na sua casa? Satisfação? Dê uma olhada nas talhas da purificação, porque a partir do momento que o judeu, todo mundo que entrava na casa, tinha que lavar as mãos e tinha que lavar os pés, porque isso é um ritual para o judeu até o dia de hoje. Se a talha que era para isso estava vazia, quer dizer que todo tipo de imundície, de sujeira estava entrando naquela festa. O que isso quer dizer? Que as portas da imundície estavam abertas para aquela festa. Não tinha mais purificação. E aí onde não tem purificação, não vai ter alegria. Não adianta. Se não tem purificação, não tem alegria. Se não tem purificação, não tem prazer. Se não tem purificação, não tem regozijo, não tem plenitude. Glória.
Aí eu te pergunto, quem deveria estar observando o nível da água das talhas? De quem era a responsabilidade? Você que é varão aí, que é pai de família, que é casado, levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão aí, não fica com vergonha não, levanta a tua mão aí. Quem é casado aí, levanta a mão. Sabe quem é que tem que observar se as talhas estão cheias ou vazias? Somos nós. O que está entrando na tua casa, seja pela internet, seja pela televisão, seja livro, revista, não interessa o que for, quem tem que saber se o que está entrando na tua casa está purificado ou está imundo é você. E aí a gente para pensar, mas por que será que ele deixou passar? Talvez, na festa, o patrão dele estava lá, e ele queria agradar o patrão. Talvez os familiares, pais, mães, parentes, aqueles parentes que só vêm no casamento, estavam lá, e ele queria agradar os parentes, então ele passou muito tempo preocupado em agradar o patrão, ele passou muito tempo preocupado em agradar os parentes, ele passou muito tempo preocupado com a porcelana da casa, ele passou muito tempo preocupado com as dívidas que ele fez para o casamento, ele passou muito tempo preocupado com muita coisa, mas esqueceu do principal, e o principal não era agradar os outros, o principal era agradar Jesus. Quer ter alegria na tua casa abundante? Só tem uma pessoa que você tem que agradar dentro da sua casa. Necamayastai, Jesus. Aí Maria coloca Jesus. Mas a gente pode pensar assim, mas peraí, Jesus não estava na festa? Jesus não foi convidado? Por que isso tudo aconteceu? Até o versículo de número 7, Jesus está na festa sim, como convidado. Arroz de festa. Estou entendendo não, pastor. Uma coisa é você convidar Jesus para a sua vida. Jesus, aí a gente canta, entra na minha casa, entra na minha... Entra Jesus. Outra coisa é você falar assim, Jesus, quem manda na minha casa não sou eu não. Quem manda na minha casa é o Senhor. Eu sou apenas obediente a Ti. Até o versículo 7, ele estava na festa como todos os outros estavam na festa. Qual é a diferença? Nós podemos chamar Jesus para a nossa vida de duas formas. Uma, como amuleto. Toda vez que tem um problema, Jesus, aí bota Jesus no vidro do carro, anda com blusa de Jesus, mas não entrega a vida para Ele, não coloca totalmente a dependência da tua vida nele, não faz tudo o que Ele manda fazer. Isso aí é o amuleto. E quando eu coloco Jesus na minha vida como rei, e quando eu coloco Jesus na minha vida como Senhor, como soberano, como quem manda,
Aí a Maria fala assim: ei, faz tudo que ele mandar. Faz tudo que ele mandar. Quer colocar Jesus na sua casa como rei, ou Jesus na sua casa como amuleto? Chega de Jesus como amuleto, como cordão, como adesivo de carro. Jesus é o rei da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja no ministério. Onde Jesus estiver, ele tem que reinar. Foi a partir desse momento que as coisas começaram a mudar. 6 talhas. Vou explicar o que eram as talhas. Vai falar que era um reservatório de água. Cada reservatório desse, de pedra, as senhoras que cozinham, sabe que uma panela de pedra pesa muito. Panela. Você imagina um compartimento mais ou menos desse tamanho, que cabiam de 80 a 120 litros cada um. Se a gente for arredondar para 100, de 80 a 120, no meio está o 100. Se eram 6, eram 600 litros d'água. 600 litros de água. Aí Jesus falou assim: está vendo aquelas talhas lá vazias? Enche. Meus irmãos, 600 litros de água. Aí pensa, se é hoje, a gente pega uma borracha, né, um negócio aí de lava-jato, bota lá dentro da talha e enche. Tinha borracha não, meu irmão. 2 opções: ou pega a talha pesada, leva até lá, até onde tem água, e enche, e ela ia voltar muito mais pesada do que ela foi, ou vem pegando água de pouquinho em pouquinho, e vem botando até encher. Mas Jesus falou assim, ó: enche as talhas até a boca. Ele falou assim: vai lá e coloca água na talha. Não, coloca só a metade. Meus irmãos, obedecer é bom. Obedecer é bênção. Mas obedecer dá trabalho. Obedecer cansa. Obedecer, às vezes, você obedece porque você sabe que quem te mandou é fiel para cumprir na sua vida. Mas a prova é grande para obedecer. 600 litros não são 600 ml. 600 litros são 600 litros, é muita coisa. Mas deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. O teu milagre, o milagre que você está esperando na sua família, na sua casa, está diretamente relacionado com o nível da sua obediência. Se eles colocassem água só um pouquinho, ia ser mais fácil a transformar, não ia ser mais fácil, ia ser mais leve, mas o milagre não ia acontecer. Se eles colocassem a água pelo meio, ia ser mais fácil, mas o nível do milagre ia ser também pequeno. Mas ele falou: encham até a boca. E eles encheram até a boca. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, eu não sei como está o nível de alegria, de satisfação e de prazer na sua casa, mas uma coisa eu sei: o nível de obediência à palavra de Deus é o nível do seu milagre.
Quer milagre grande, tem que ter obediência, tem que obedecer. Pode parecer loucura, era muito mais fácil fazer um rateio e comprar vinho, era muito mais fácil. Jesus, ele fazia aparecer vinho do nada, ele podia fazer isso. Mas Jesus não está preocupado com facilidade. Jesus está preocupado com obediência, Jesus está preocupado com purificação, Jesus está preocupado com aquilo que você tem deixado entrar na sua casa, na sua família, na sua intimidade, porque é isso que tira a alegria da sua casa. Eles encheram as talhas, obedeceram. Foi fácil? Não, não foi fácil. Versículo de número 8: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Agora presta atenção aqui. Toda atenção é pouca agora. Versículo de número 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Presta atenção no que está escrito aí. Imagina que aqui estavam as talhas. Eles foram, se esforçaram em obedecer a palavra de Deus, e encheram aquelas talhas. Aí Jesus falou: agora tira essa água daí e leva lá para o mestre Sala. Quando ele tirou aqui, ó, era água, está escrito no texto. Quando ele tirou aqui, era água, aí levou no mestre Sala. Quando chegou no mestre Sala, já era vinho. É no processo da obediência que o milagre vai acontecer. Não existe meia obediência, não existe 10% de obediência, não existe 99% de obediência. Se você quer a sua família, a sua casa, o seu lar, o seu ministério transformado da água para o vinho, tem que obedecer a 100%. Aquela água saiu da talha ainda água, mas no caminho, mas durante o processo, mas pelo caminho, quando chegou no mestre Sala, ah, meu Deus do céu, oh glória! Eu não sei como é que você saiu da sua casa hoje com a tua família. Eu não sei se está água ou se está vinho. Vai falar aqui? Aí o mestre Sala provou. Falou: pô, todo mundo dá um vinhozinho bom, depois que o pessoal já bebeu um pouco, larga um inferior. Mas o Senhor guardou o bom vinho até o fim. Aquele que guarda o bom vinho até o fim, que guarda a alegria do lar, a satisfação, o prazer de viver em família, que guarda seu casamento, que guarda a sua família, Ele quer transformar a sua casa hoje. Pastor, o que é mudar da água para o vinho?
O ditado popular fala. Quando fala que uma coisa mudou da água para o vinho, é sempre uma mudança para melhor. Ninguém usa, mudou da água para o vinho, falando que está piorando. E não foi qualquer vinho. Não foi o vinho que você consegue comprar no mercado. Foi o vinho da presença do Espírito Santo.